oportunidade para você falar sobre isso, querido. Me corrija naquilo que eu preciso, Senhor. Eu quero crescer, Senhor. Sabe, queridos, para nós crescermos, nós precisamos ajustar coisas na nossa vida. Então, sente-se. Eu creio que o Senhor tem coisas para ministrar no nosso coração nessa noite. Ele já tem ministrado algumas coisas ao meu. E que Deus me dê sabedoria, graça, que eu não quero falar de mim, mas eu quero falar o que a palavra dele fala ao nosso respeito. Amém? E antes de eu ir para a palavra, queridos, nós sabemos que hoje é o dia da mãe. Quem é mãe aqui? Eu amo ser mãe. Você ama ser mãe? Sabe, queridos, ser mãe é muito bom. Ser mãe é prazeroso. Ser mãe é uma aventura, queridos. Porque você nunca sabe a cena do próximo capítulo, não é assim? Mas é bom. Ser mãe faz a gente amadurecer. Ser mãe nos faz ser uma mulher melhor, não é verdade? Quantas coisas nós fazemos que nós falamos, uau, como eu consegui fazer isso? Não é assim, mulheres? Então, ser mãe, queridas, é maravilhoso. Nós estamos num mundo aí com uma ideologia satânica do diabo, falando que ser mãe é peso. Ei, isso é mentira do diabo, querido. Não deixa isso contaminar a sua cabeça, a sua mente, porque ser mãe é uma dádiva que Deus nos deu. Ser mãe, gerar outro ser humano. Eu sempre falo, nós geramos dentro de nós corações, cérebro, olha isso, rins, fígado, tudo nasce dentro daqui, querido. Ser mãe é uma dádiva de Deus, carregue isso com orgulho, porque os nossos filhos são herança do Senhor nessa terra. Fale, queridos, e creia nessa verdade a respeito dos seus filhos. Nossos filhos não são peso. Nossos filhos não são pesos. Os nossos filhos são herança prazerosa que o Senhor nos deu. E eu tenho uma mãe também. E eu quero aproveitar o momento e eu quero honrar. Hoje é o Dia das Mães e eu quero honrar a vida da minha mãe. Vocês não conhecem a minha mãe, eu vou apresentar para você que não conhece. Dona Adelina, você pode ficar de pé? Essa mulher linda, maravilhosa, é a minha mãe. Você pode dar uma salva de palmas para ela? E, mãe, é uma alegria ser a sua filha, eu louvo a Deus. Eu já falei para a senhora, eu repito novamente, já falei para o pai, que o dia que eu chegar no céu, eu vou falar para o Senhor, muito obrigado pela família que o Senhor me colocou. Obrigado pela vida da minha mãe, a senhora é guerreira. Sua vida me inspira. E eu estava meditando em Provérbios 31, mãe. Eu faço das minhas palavras as palavras da minha irmã, que diz assim, em Provérbios 31, 10. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que as pedras preciosas. O pai te encontrou, mãe. É esforçada, é forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. É forte, é respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e os seus filhos a respeitam e falam bem dela. E o seu marido a elogia e ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. E é isso, mãe, que eu vejo na sua vida. E louvo a Deus, eu sou grata e olho o fruto das suas orações. Hoje eu e minha família servimos ao Senhor. Hoje vemos Adriano, Ricardo, a Rebeca, a Laura nos caminhos do Senhor. Isso é gratidão, isso é gratificante, isso é riqueza. Isso é riqueza, porque bens se acabam, mas isso não se acaba na eternidade. E glória a Deus, mãe, amo muito a senhora. Aleluia.
E sabe, queridos, não tem coisa melhor que você ter uma mãe que acredita em você. Que tem uma mãe que ora por você. Que tem uma mãe que, até em meio às coisas da vida, as tempestades que o filho passa, a mãe não desiste dele. E sabe, mães, vocês que são mulheres de Deus, nós não podemos desistir dos nossos filhos. Eu sei que tem uns filhos que são mais cabecinha dura, mas não desiste dele, não. Não desiste. Sabe, queridas, as nossas orações são poderosas. O nosso Deus é poderoso. Não desista dos seus. E essa noite, eu quero falar um pouco sobre família. Amém? Eu quero falar um pouco sobre família à luz da palavra de Deus. Porque em Salmo 119, 15, diz que a palavra de Deus é a luz para clarear o nosso caminho. Tem alguém aí na mesa de som? Aí dentro? Giovana, me ajuda aqui, por favor. Eu quero que você desligue toda a luz aqui da igreja, por favor. Desliga, ó. Todas as luzes. Está escuro? Se eu pedisse para algumas pessoas lá do fundo, viesse aqui para frente, ia ter um pouco de dificuldade, não é verdade? Agora, Vinícius, acende só a luz aqui do palco. Boa sorte. Oh, não ia ficar mais fácil? Ia conseguir chegar. Agora, liga tudo aí, Vini. Agora, então, você ia chegar aqui facinho, não é verdade? A palavra de Deus é assim, queridos. Muitas vezes, coisas que estão escuras para nós, conforme nós começamos a dar primícia, a credibilidade, levar a sério, ela vai clareando áreas na nossa vida. Ela vai clareando áreas na nossa família. Ela vai clareando áreas como eu ser uma boa mãe, como você ser um bom pai, como você ser uma boa esposa, como você ser um bom marido, como você ser um bom filho. Sabe, queridos, a palavra de Deus tem instrução para tudo, mas muitas vezes nós estamos quebrando a cara, porque nós não estamos dando crédito ao que a palavra de Deus fala. Muitas vezes a nossa casa está uma bagunça. Muitas vezes a nossa vida está uma bagunça. Porque nós não temos dado crédito à palavra de Deus. Quando o salmista diz que a palavra de Deus é luz, Deus está falando, eu quero clarear todas as áreas da sua vida. E o Senhor deseja, querido, nessa noite, clarear a área da família na nossa vida. E pega essa palavra, queridos, porque eu creio que quando o Senhor inspira para a gente trazer coisas, a unção pega junto. Amém? E como nós estamos ministrando aqui, a maioria é crente, né? Eu quero que você pegue e abra sua Bíblia lá em 1 Samuel 2. Nós vamos ler um texto aqui. 1 Samuel 2. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Eu vou dar uma simplificada, que é um texto longo, mas é necessário para a gente entender melhor. Aqui no título da minha Bíblia fala, os filhos de Eli. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Fala assim, os filhos do sacerdote Eli. Não, eu estou lendo na linguagem de hoje. Os filhos do sacerdote Eli. E os meninos não deram o ouvido. E eu não sei se na sua Bíblia, você viu, na minha, eu estava olhando aqui, não fala que em nenhum momento Eli foi consultar a Deus para ver como resolver a situação. E aí, Deus pegou e falou para Eli. Gente, depois de ler esse texto com mais calma em casa, Deus não falou só de acabar com os filhos lá de Eli, mas com toda a descendência dele. Por causa da forma que os filhos dele estavam agindo, e até Eli iria pagar morrendo.
por causa da atitude dos filhos, e ele não se posicionou. E aí, o que me chama aqui a atenção, queridos, é no verso 29, que fala, por que, assim, Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim? Sabe, queridos, vamos parar para pensar. Será que nós, como os pais hoje, estamos honrando mais os nossos filhos do que a Deus? Sabe, queridos, Eli, ele era um sacerdote. Sabia que hoje eu e você somos sacerdotes? O dia que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, nós não precisamos mais de ninguém para falar com Deus, não é verdade? Nós mesmos podemos fazer as nossas orações diretos a Deus. Então, hoje, nós somos os sacerdotes da nossa geração, da nova aliança. Você crê comigo? Nós, hoje, temos honrado, mas os nossos filhos, os nossos cônjuges, ou a Deus? Para pensar. Reflete aí. E sabe, queridos, ele estava cobrindo o que os filhos dele estavam fazendo. Ele não teve pulso forte, falou, não é assim não, você não vai tocar aí. Ele não teve autoridade. Será que nós estamos assim? Quando o seu filho, na sua casa, você sabe que tem sala dos adolescentes hoje, você tem um filho de 13 a 17 anos, que é a sala do adolescente, fala, eu não vou hoje para a igreja. Eu vou ficar aqui assistindo a minha série. Vou ficar assistindo o meu futebol. Qual tem sido a sua atitude? Quer que eu faça pipoca, filho? Quer um cobertorzinho? Ou você vai para a igreja, nós vamos louvar ao Senhor. Ou quando o seu filho, muitas vezes pai, mãe, hoje é dia de culto, vamos para a igreja? Ah, filho, hoje eu estou cansado. Hoje papai, a mamãe trabalhou muito. Vou ficar aqui descansando um pouco no sofá. Ai, mas hoje a tia falou que vai ter algo especial. Ah, vai ter outro dia, menino. Vai ter outro dia, menino. E vai deixando as raposinhas entrarem. Sabe, queridos, nós temos que vigiar. O diabo está, só esperando uma brecha. Aí seu filho vai lá, hoje eu não fui para a igreja. Ah, vou ficar assistindo um vídeo diferente aqui. Daqui a pouco está acessando a pornografia. Daqui a pouco está acessando coisas que não vão edificar. Daqui a pouco ele está cooperando com você para não vir mais para a igreja. E aí, daqui uns anos, quando ele está mais velho, igual o pastor fala, está com o pescocinho duro, você quer obrigar ele para vir para a igreja. Tem uma coisa para te contar, você não vai conseguir. Porque lá atrás, você foi frouxo. Lá atrás, você não teve autoridade de pai e mãe. E não trouxe para perto. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Amém? Amém? É mais fácil corrigir uma criança ou um adulto? Gente, corrigir adulto não é difícil? Corrigir adolescente, gente, também é difícil. Corrigir jovem também é difícil. Mas criança é mais fácil. Porque você chega, você conversa, você abre um diálogo. Lógico que o adolescente que já tem o costume desde criança, você vai conversando, você vai construindo isso dentro dele, é mais fácil quando ele chega na adolescência, quando ele se torna jovem, quando ele se torna adulto, que ele aprende a ouvir. Sabe, queridos, por isso que em Provérbios fala que nós devemos ensinar a criança desde pequeno. Porque é mais fácil. Porque a palavra é plantada no coração. Mesmo que acontece coisas na vida que queiram desviar, que eles possam até sair, mas eles voltam. Porque a palavra foi embutida no coração deles.
Então, quando a palavra fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Ande com ele nesse caminho. Ande com ele indo para a igreja. Ande com ele vencendo a sua preguiça. Ande com ele se posicionando. Ande com ele lendo a Bíblia. Ande com ele orando. Sabe, muitas vezes nós queremos nossos filhos fervorosos na igreja. Eu não sei, meu filho nem levanta a mão, meu filho não adora. Mas será que os nossos filhos estão vendo homens e mulheres de oração dentro de casa? Quantas vezes o seu filho já viu você ajoelhado, orando, louvando? Ou muitas vezes ele só sabe ouvir a sua voz gritando, gol! Vamos pensar, queridos? Sabe, queridos, os nossos filhos aprendem olhando para nós. Nós podemos falar, mas quer fixar bem? Faça suas palavras com atitudes também. Sei que vocês me amam, amém? E eu quero ler agora com vocês aqui 1 Samuel, versículo 3. No capítulo 3, nós vamos ler o versículo 13. Depois de tudo que o Senhor falou para Eli, aí ele não se posicionou. Aí Deus, olha o que Deus fala para Eli aqui no versículo 13. Eu lhe disse, Eli, que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não fez nada para parar. Até Deus falou, Eli, você sabia que eu ia fazer isso e você não fez nada para que eu parasse? Sabe, queridos, ele era um profeta, era um sacerdote do Senhor. Ele poderia ter levantado o jejum. Ele podia falar, Senhor, tenha misericórdia da minha família, não faça isso, me mostre o que eu devo fazer para corrigir os meus filhos. Mas a palavra fala que ele não teve posicionamento. Ele não teve mudança. Sabe, queridos, mãe, pai, nós temos que ter posicionamento, nós temos que ter mudança. Sabe, queridos, não é muitas vezes só orar, não. Mas é mudar as nossas atitudes. O que tem afastado o meu filho? O que tem afastado o meu marido? O que está acontecendo dentro dessa casa? Sabe, muitas vezes gastando lágrimas, só chorando, mas ficando inerte, parado. Sabe, querido, tem hora que nós temos que movimentar as águas. Sabe, querido, mudança faz bem. Mudança faz bem. Se não está dando certo aqui, vamos para outro caminho, vamos ver. Mas o negócio tem que mudar, queridos. Sabe, querido, nós temos o Espírito Santo dentro de nós para nos instruir, nos capacitar em tudo. Amém. E sabe, eu fico olhando aqui, queridos, para Eli. Ele era um homem de Deus, querido. Ele apresentava o sacrifício, ele levava o sacrifício daquele povo para Deus. E quando o problema chegou na casa dele, ele ficou parado. Senhor, o que eu tenho que fazer? Quanto sacrifício o Senhor quer que eu faça pelos meus? Mas ele ficou inerte. E quantos de nós hoje somos sacerdote de Deus, temos uma casa, nossa casa está toda bagunçada. E nós estamos parados, empurrando com a barriga. Casamentos destruídos. Casais que nem se falam mais direito. Nem sabem dar bom dia. Não se ajudam, não se respeitam. Está errado. Fecha os ouvidos, adolescente. 1 mês sem fazer sexo e acha que isso é normal. Tem alguma coisa errada. Se ninguém te falou, querido, eu vou falar. Tem alguma coisa errada.
E aí? Vai querer ficar nessa imundícia ou vai querer mudar? Muitas vezes, o que adianta? Eu quero fazer alguma coisa, mas ele não faz nada. Ei, dá o seu passo. Ora, Senhor, o que eu devo fazer? Sabe, querido, tem uma passagem da Bíblia de Esther, que a má notícia chegou, que o povo dela ia ser destruído. Muitas vezes, querido, a má notícia chega que a nossa casa vai ser destruída, nós temos que nos mexer. E Esther foi tudo ou nada, queridos. Ela falou, nós vamos jejuar. Nós vamos jejuar em favor do povo. Nós vamos jejuar e eu vou chegar perante o rei, ele vai me atender. E ela se posicionou, ela fez alguma coisa. E muitas vezes o casamento está acabando, as dificuldades estão chegando e tem calado vocês. Tem empurrado de qualquer jeito. Ei, essa não é a vontade de Deus para vocês, não. E a vontade de Deus não é que vocês se separam também. Amém. Sabe, queridos, nós temos que nos posicionar. Nós não podemos ser Eli. Nós temos que fazer algo, queridos. Sabe, muitas vezes vemos os nossos filhos perecendo. Os nossos filhos machucados, sabe, traumatizados e não fazemos nada por eles. Nós somos pais, sabe, queridos, nossos lares têm que ser regados de amor. Tem casal que não consegue ter um convívio pacífico. E o que acontece muitas vezes? Não está afetando só os dois, mas os seus filhos. Todos machucados, tristes. Desanimado, porque eles têm visto o seu dia a dia. E aí, sabe o que acontece? Queridos, eu fico muito triste quando eu chego em jovens, e jovens falam para mim, Deus me livre eu casar, para viver que nem minha mãe e meu pai. Queridos, vocês são sacerdotes dentro da sua casa. Vocês são sacerdotes dentro da sua casa. Eu brinco que vocês têm um monte de fiscalzinho de Jesus dentro de casa. Sabe, queridos, nós temos como pai, como mãe, como os filhos, cada um saber o seu papel. Sabe, querido, nós temos que orar pelos nossos. Nós temos que ser a mudança que a nossa casa precisa. Sabe, os nossos filhos têm que amar o Senhor olhando para nós e falar, nossa, quando a minha mãe ora, eu tenho até medo quando Deus fala com ela. Sabe? Nossa, minha mãe, não acredito. Deus falou com a minha mãe, sabe? Porque Ele sabe que você tem conexão com Deus, queridos. Amém. Aleluia. Os nossos filhos, queridos, eles têm que ter alegria de conversar conosco. Amém. Tem pai e mãe que nem conversa com filho. Sabe, em Efésios 6, 4, fala, pais, não irritem os vossos filhos. Sabe que tem vezes que a gente tem que controlar a língua. Eu, vou falar de mim, tá, gente? Sou eu. Eu sou uma pessoa mais agitada. Eu tenho a tendência de querer as coisas para já. Ninguém está se identificando comigo, né, gente? Eu sei, sou eu. Eu sou assim. Então, querido, é algo que eu me controlo muito, porque os meus filhos não são assim. O meu marido também não é assim. É. Então, é algo que eu luto muito, queridos. Eu luto. Tem hora que eu choro, carne, se submeta. Porque, queridas, muitas vezes nós mulheres queremos tudo instantâneo, achando que é miojo. E não é. Tem coisas que são feitas na panela de pressão. Demora um pouquinho a mais. Uma hora cozinha, uma hora sai, queridos. Então, nós temos que nos conhecer e conhecer os nossos filhos. Sabe?
Sabe, eu lá em casa tenho 3 filhos com personalidade totalmente diferente. E eu tenho que saber lidar com eles. E eu tenho que ensinar, queridos, falar. Quando eu erro, eu peço perdão. Não é porque você é pai e mãe, você não tem que pedir perdão para filho, não. Porque você erra, querido. Amém? Ou vocês já estão expert, já pode ir para a glória. Nós erramos. E sabe que quando você pede perdão para o seu filho, você está ensinando a ele? Você está ensinando que que ele pode perdoar, que adultos erram. Sabe que todas as nossas atitudes, os nossos filhos estão olhando para refletir lá na frente. E, queridos, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos filhos. Nós temos que cuidar. Um dia nós vamos devolver eles ao Senhor. Sabe, ter tempo com qualidade. Sabe o que adianta, querido, ter rios de dinheiro e ter a sua família fracassada? Hoje nós tivemos um almoço lá na casa da minha mãe, lá no apartamento. Queridos, que riqueza. Que riqueza. Eu e minha família, a família da minha irmã, todos lá. Sabe, os meus pais vivos, com eles comendo naquela mesa. Sabe, depois eu estava vendo a nossa foto e eu falei, Senhor, obrigado, que riqueza. Isso é eternidade, querido. Isso vai para a eternidade. E sabe, queridos, nós colocamos nas memórias dos nossos filhos, são momentos. Muitas vezes nós, queridos, não queremos dar o nosso tempo para os nossos filhos, nós queremos dar um celular na mão dele para eles ficarem se distraindo. Isso não é amor. Não é amor, querido. Não tem paciência de jogar um futebol com o filho, não tem paciência de jogar um joguinho de videogame com o filho. Não tem paciência de assistir um filme com o filho. Não tem alguma coisa errada, queridos? Agora coloca o celular na sua mão. Se bobear, fica 2 horas e nem percebe. Sabe, queridos, nós como crente, a Bíblia continua sendo nosso manual. Quero que vocês abram lá em Deuteronômio, esse relógio está voando. Deuteronômio 6. Esse versículo eu gosto bastante, eu gosto sempre de falar dele, que diz assim, eu vou ler a partir do versículo 4, Deuteronômio 6, versículo 4. Escute, eu vou colocar o nosso nome nessa parte de Israel. Escute, igreja, verbo da vida de Cumbica. O Senhor é somente o Senhor e o nosso Deus. Portanto, ame o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhe estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, e quando se deitarem e quando se levantarem. Sabe, queridos, nós temos falado do amor por Cristo dentro da nossa casa. Nós temos falado para os nossos filhos, na nossa mesa, na nossa sala, quando eles vão dormir, do amor por Cristo. Você tem gerado isso no coração deles? Ou vocês só têm deixado para os tios do departamento falar? Sabe, queridos, eu ministro lá no departamento infantil, eu trabalho mais com juniores, e uma vez eu falei para uma criança, vamos aprender, vamos decorar. Ah, tia, eu nem quero decorar. Minha mãe e meu pai nem perguntam, eles nem querem saber o que eu estou aprendendo aqui. Sabe, queridos, um departamento infantil,
uma vez no domingo não é suficiente para ensinar aos seus filhos sobre a palavra de Deus. A Bíblia está nos falando todos os dias. Todos os dias, você falando da palavra de Deus. Todos os dias, você contando os milagres de Deus na sua casa. Isso sim vai trazer a mudança que tanto precisa. Vocês estão comigo ou ai de mim? Sabe, queridos, nós precisamos educar os nossos filhos espiritualmente. Nós Olhe ao precisamos, seu redor. queridos, Aposto ler a que tudo que Bíblia, você orar, vê foi feito em uma graça. Era postar, incentivar ele nos eventos que tem na igreja. Sabe, porque nós temos a tendência a sempre olhar a grama do vizinho. Mas muitas vezes as coisas não estão acontecendo aqui porque você não manda nem seu filho. Você nem motiva o seu filho para participar. Sabe, querido, nós temos que... tem culto do jovem. Vai para o culto do jovem. Ah, mãe, eu quero ficar em casa. Lógico, pode ter um evento, mas todo culto do jovem tem evento diferente. Tem sala dos adolescentes. Tem adolescente que tem mês que não vem nenhuma vez. Departamento infantil. Tem crianças que a gente vê os pais e não vê as crianças. Querido, nós temos que investir espiritualmente nos nossos filhos. Nossos filhos têm que fazer amizade dentro da igreja. Eles têm que encontrar a tribo deles dentro da igreja. E nós temos que proporcionar isso. Quantas vezes você já convidou os amigos do seu filho da igreja para ir na sua casa? Filho, chama eles para fazer uma tarde de jogos aqui. Chama eles para jogar um videogame com você. Sabe por quê, queridos? É criar elo. Assim você tira o seu filho do celular, porque se deixar, né? O dia inteiro no celular. Nós temos que proporcionar essas coisas aos nossos filhos, queridos. Sabe? Olha lá, vou contar meus segredos aqui. Eu tenho 3 filhos. E muitas vezes, quando eu quero conhecer quem são os amigos deles, eu promovo encontro na minha casa. Porque vai falar que vai sair, vai para tal lugar, sem conhecer quem são? Chama lá, a mamãe vai fazer um hot dog. O que você quer comer? Ai, mas pode deixar, chama. Mãe, mas é tanto pessoal. Pode trazer, filha. Porque se for alguém que pode levar o meu filho para longe, querido, meus olhos de águia vão brilhar rapidinho. Porque a mãe tem faro, não tem, queridos? Mãe tem faro. A gente sente, não sente? Isso é a sensibilidade que Deus nos deu, querido. Isso é sensibilidade. Então, nós temos que usar a sabedoria ao nosso favor. Deixa eu ver que aquela pessoa vai acrescentar na vida do meu filho espiritualmente. Outra coisa, querido, quando tem eventos, invista nos seus filhos. Nós vamos ter acampamento esse ano, hein, jovens? Jovens e adolescentes. Invista, queridos. Invista. Querido, eu falo que acampamento tem uma unção que eu não sei te explicar. Mas é uma unção diferente, não é, gente? Quem já foi? É uma unção diferente. E nós temos que ir, queridos. Porque muitas vezes coisas que a gente fala dentro de casa, mas quando chega lá, parece que é arrancada as escamas dos olhos. Então, nós temos que investir nos nossos filhos espiritualmente. Nós temos que incentivar eles a lerem livros que edificam a vida deles, espiritual. Sabe, você tem que colocar de vez em quando as ministrações altas dentro de casa para que eles ouçam também e sejam influenciados. Você tem que motivar o seu filho a louvar ao Senhor. Qual instrumento você quer tocar, filho? Sabe, nós temos que muitas vezes empurrar o filho. Você quer tocar? Vamos achar um lugar. Ai, mãe, mas eu quero fazer. Vamos fazer isso. Nós temos que investir neles no reino de Deus, queridos. Sabe, muitas vezes nós estamos aqui preocupados. Eu quero que meu filho se torne advogado. Eu quero que meu filho se torne médico. Eu quero que meu filho se torne isso. Ei, mas o que adianta isso e muitas vezes perder a salvação? Ir para o inferno. O que adianta, querido? Bem
bens materiais vai passar, querido. Então, invista espiritualmente, querido, na vida dos seus filhos. Sejam generosos, querido. Porque eu não sei vocês, mas eu estou criando filhos para a eternidade. Eu estou criando. E declare, queridos. Sabe, entre no quarto do seu filho, olha, ora naquele lugar. Sabe, uma vez a Giovana tinha um bichinho lá no quarto dela. O bichinho tinha um olho desse tamanho. Aí o André, toda vez que entrou, foi você, né? Ele falou, eu entrei no quarto da Giovana, tem um bichinho que tem um olho desse tamanho lá. Não estou me sentindo bem. E aí o André foi conversar com ela sobre aquele bichinho, aquele pelúcia. Ela, eu ganhei de ciclano. Ele, eu não sei, Gi, toda vez que eu olho para ele. Ela falou, pai, eu também. Pra você ter ideia, quando eu vou me trocar, eu viro ele de costa. Aí, não foi, Giovana? Aí o André pegou, não, então vamos tirar. Eles oraram e tiraram aquele bichinho. Você entende, queridos? Tem coisas que a gente não entende, mas a gente ora. Sabe? Eu vejo aquelas mães que vão no quarto dos filhos, vai e coloca a mão. Eu faço isso com os meus. Tem vezes que eu perco o seu na noite, vou lá no quarto, visito cada um. Até a cachorra agora eu abençoo lá. Até a Aurora está sendo abençoada. Sabe, queridos, porque eu não sei vocês, eu creio na oração que eu faço. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. E eu oro para Deus expelir as más influências. Eu oro para que Deus abra porta. Eu oro pelos meus genros. Eu oro pelos meus genros, gente. Eu oro pela vida dos meus genros, da minha nora, que vão ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, influenciadores do reino nessa terra, assim como eu oro pela vida dos meus filhos, queridos. Nós temos que ser assim. Sabe, queridos, nós temos um papel fundamental. Se Deus colocou o homem e a mulher como guardiões nessa terra, sabe, nós temos que guardar a vida dos nossos, queridos. Nós temos que guardar a vida da nossa casa, queridos. Nós temos que colocar em ordem a nossa casa. Ei, não seja o Eli. Está vendo a coisa se acabar e vai ficar quieto. Não, se posicione. E eu quero fechar com esse texto, se o grupo de louvor quiser subir. Marcos 5, 22, eu quero que vocês abram comigo. Marcos 5, 22. Aqui fala da filha de Jairo. Eu vou começar a ler, porque o tempo está voando. E um homem chamado Jairo, chefe de sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. E Jesus foi com ele. E uma grande multidão foi junto e apertava de todos os lados. Jesus ainda estava falando, quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Olha isso, queridos. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fosse com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou naquele quarto onde ela estava, pegou pela mão e disse: Talita cumi. Isso quer dizer: menina, eu digo a você, levanta-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Olha a situação, queridos, nesse caso, a filha de Jairo, queridos. Eli, os filhos dele ainda estavam vivos, e não fez nada para mudar a sentença. Já Jairo, ele estava vendo a situação da filha dele.
E a Bíblia nos fala que ele correu até Jesus. Foi lá, Jesus, você tem que vir comigo, porque a minha filha está morrendo. E Jesus estava indo com Jairo. E quando ele estava indo, já chegaram empregados. Ei, deixa o mestre aí. A sua filha já morreu. E que Jesus falou para ele? Ei, não tenha medo, tenha fé. Sabe, queridos, nessa noite eu quero falar para cada um de nós. Não tenha medo. Eu não sei qual é a situação da sua casa. Eu não sei qual é a situação do seu casamento, da sua relação entre pai, entre filhos. Mas eu quero falar nessa noite, querido, que tem esperança. Não tenha medo, tenha fé. Se posicione, faça alguma coisa. Sabe, querido, Jairo poderia parar. Imagina quando Jesus chegou naquela casa, o desespero naquela casa. Todo mundo chorando, ai, a menina morreu, a menina morreu. Sabe, querido, muitas vezes vem pressões sobre a nossa vida. Que a gente não sabe como nós vamos fazer, como nós vamos suportar. Mas nessa noite o que o Senhor tem para nós, Ele fala, não tenha medo. Tenha fé. Tenha fé que Deus pode mudar a mente dessa pessoa. Tenha fé que Deus pode curar. Tenha fé que o seu casamento pode ser restituído. Tenha fé que o seu filho pode voltar para Deus. Tenha fé que o relacionamento entre pais e filhos que estão se consumindo seja restaurado. Porque assim como Jesus chegou nessa casa, querido, Ele levou vida. O Senhor chegou na nossa vida para trazer vida, queridos. Aonde existe morte, chegou Jesus para trazer vida. Aonde não existe esperança, o Senhor trouxe esperança. E sabe, queridos, nessa noite, o Senhor quer visitar as nossas famílias. O Senhor quer visitar a nossa casa. A nossa casa é um lugar de paz. A nossa casa é onde que a gente volta feliz. Sabe? Onde a gente vai ver a hora de chegar em casa, porque vai encontrar o cônjuge, porque vai encontrar os filhos. Porque é isso que o Senhor fez, querido. O Senhor fez a família para ser uma coisa prazerosa. Se não está tendo confusão, se está tendo peso, ei, para tudo. O que está acontecendo aqui? Sabe, queridos, tem conversas que são difíceis, mas são necessárias. Tem coisas que muitas vezes está machucando. Ei, vamos sentar aqui. Mas não vai falar isso de cabeça quente. Pega, amor. Depois a gente poderia sentar e conversar eu e você, não na frente dos filhos. E vai lá vocês dois. Se você não sabe como falar, tira o tempo em oração em línguas. Senhor, eu não quero ser grossa. Me dê o tom de voz certo, mas me instrua como falar isso. Muitas vezes tem conversas que a gente tem que ter com o filho, que a gente nem sabe por onde começar. Ora, Espírito Santo me ajuda, por onde eu começo? Me coloque as palavras certas. E senta lá, conversa, fala. E depois termina aquilo, dá um abraço e ora. Sela aquilo diante do Senhor. Porque, queridos, aonde Jesus está, tem vida. Aonde Jesus está, tem mudança. Aonde Jesus está, tem metanoia. Tem mudança na mente. Creia nisso, queridos. Porque a vontade de Deus, querido, é que a nossa família seja próspera nessa terra. Que o nosso lar seja um lar curador de pessoas. Sabe, queridos, não tem coisa melhor quando uma pessoa chega na sua casa e fala, nossa, que paz aqui. A pessoa chega na nossa casa, perde até a hora do tempo. Porque aquele lugar, a presença do Senhor se faz lá. E é isso que o Senhor tem para cada um de nós, queridos. Mas que não possamos ser que nele, que viu o problema e fugiu. E toda a sua família e descendência foi exterminada da terra. Mas sejamos que nem Jairo. Ele viu a morte chegando na casa dele. Ele saiu correndo até Jesus. E a vida voltou naquele lar. Você pode ficar de pé? Aleluia.
Você pode fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração, queridos, pela nossa casa. Nós vamos fazer uma oração pelos nossos. Sabe, filhos, honra o teu pai e tua mãe. Se você quer ter vida longa nessa terra, honre o pai e a sua mãe. Porque, querido, isso é um mandamento com promessas na nossa vida. E sabe, os nossos pais erram. Perdoa eles. Pede sabedoria ao Senhor, como você lidar com situações que se levantam, muitas vezes com você e seu pai. Porque não é a vontade de Deus que vocês vivem brigando, discutindo, mas a vontade de Deus que vocês tenham um relacionamento bom, um relacionamento de amor. Honra o teu pai e tua mãe. Senhor Deus, Pai Celeste, neste momento, Senhor, eu oro junto com os meus irmãos por cada família aqui representada. O Senhor conhece cada lar, o Senhor conhece cada necessidade. O Senhor sabe aonde que precisa de vida, aonde precisa posicionamento, aonde precisa de mudança. E eu quero te pedir, Senhor, assim como um dia o Senhor tocou a vida daquela criança, que o Senhor venha tocar famílias nessa noite. Eu declaro restauração de relacionamentos. Eu declaro casamentos aqui, Senhor, sendo restituído, o amor sendo renovado no coração. Aonde passou o pensamento de divórcio caindo por terra em nome de Jesus. Eu declaro um amor sobrenatural. Um amor sobrenatural levantando no coração. Eu declaro perdão. Eu declaro perdão, concordâncias de pensamentos chegando, Pai, na vida desses casais. E, Senhor, guarda a vida dos nossos filhos. Que os nossos filhos, Pai, sejam homens e mulheres segundo o teu coração. Que sejam influenciadores do reino nessa terra, Pai. Que eles dêem continuidade ao seu evangelho. Que eles fluam naquilo que eles foram chamados, Pai. Eu declaro portas abertas na vida dos nossos filhos, Pai. Eu declaro os nossos filhos sarados, nossos filhos curados. Eu declaro saúde plena na mente deles, no corpo deles, em nome de Jesus. E, Senhor, o nosso lar guardado em Ti. Os anjos do Senhor se acampando do lado de fora da nossa casa. Nenhum mal vai chegar dentro da nossa casa. A nossa casa é um ambiente de amor. A nossa casa é um ambiente de paz. A nossa casa é um ambiente de união. A nossa casa exala o amor de Cristo. Oh, Pai, nós ligamos isso diante do Senhor, Pai. E eu creio, Pai, em testemunho, em mudanças chegando na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Você crê nisso? Se você está aí com a sua esposa, dá um beijinho nela, dá uma bitoquinha nela. Não é pecado beijar na boca da sua esposa. Querido, aproveite. Quantos não gostaria de ter a esposa que você tem? Se você está com o seu filho ou com algum familiar, dá um abraço nele aí do seu lado. Fala para ele que bom que você veio. Que bom que você está nesse ambiente. Aleluia. Você pode sentar. As crianças eu acho que já estão se preparando, né? Para a apresentação. E eu queria dar uma dica para vocês, pais. Os seus filhos vão vir se apresentar aqui. Dá aquela olhada. Pega uma característica. E quando chegar em casa, fala: filho ou filha, você arrasou. Aquela jogadinha de cabelo. Nossa, quando você fez assim com a mão. Sabe, queridos, nossos filhos gostam de se sentir honrados também. Você não gosta de receber um elogio do seu filho?
Por que nós não podemos fazer por eles, sabe? Mas Lu, o meu filho só ficou parado batendo o pé. Elogia aquela batidinha do pé dele. Nossa, mas aquela sua batidinha do pé, viu? Arrasou. Sabe, querido, isso você está estimulando. Quando ele for mais velho, ele vai saber elogiar os outros também e você também. Porque quem planta, recebe. Você crê nisso? Então, daqui a pouco, vocês vão plantar na vida dos seus filhos. Porque eles agora vão plantar na sua. Amém? Amo vocês e que a sua família seja frutífera nessa terra. Amém? Aleluia. Deus é bom, né? Correção. Para nós afinar a viola, né, irmão? A viola está desafinada, precisamos afinar. Mas graças a Deus pela família que Deus nos deu, né? Família é bênção. Eu me alegro com a vida da minha família. Eu tenho uma nota no meu coração, bendito aquele dia que eu conheci a minha esposa. Vai fazer 47 anos agora no mês de julho. Eita. Então, meu querido, construa a sua família. Porque na hora da necessidade, quem vai acudir a você é elas. Se você se encontra em um hospital, não vamos sentir, não estou ameaçando vocês não, tá? Mas quando você se encontra no hospital, quem vai cuidar de você é a sua família. Seu amigo, seu colega de estimação, né? Seu companheiro do dia a dia, não vai estar lá com você os 24 horas, mas a sua família vai estar. Seu filho, sua esposa, vai estar te acompanhando. Então, quando nós cuidamos da nossa família, nós temos um bem precioso. Amém? E as nossas